A editora Valer inicia agora uma programação que trará os escritores amazonenses. Nós ouviremos as vozes daqueles que falam da Amazônia, daqueles que também fazem uma poesia que é universal. Nós começaremos com o nosso querido poeta Luiz Bacelar. Neste nosso primeiro encontro, nós trazemos Tenório Teles, que é conhecido de todos vocês. Tenório Teles, ele é mestre em literatura e teoria literária pela PUC de São Paulo, com o tema O Sagrado na Lírica, de Murilo Mendes. Então, nós daremos a palavra a Tenório Teles, que fará uma preleção sobre o nosso poeta Luiz Bacelar. Eu penso que essa realidade cultural, social, que teve como, vamos dizer assim, elemento característico essa flutuação da vida, a decadência, eu penso que isso teve muita repercussão na subjetividade do poeta e de alguma forma teve repercussão também na sua própria percepção poética, como vamos ver em diversos poemas de Luiz Bacelar. Então esse é o cenário da infância dele. Um período muito difícil para a Amazônia, em especial para a cidade de Manaus, e a sua infância vai transcorrer nesse período, dos anos 30 até os anos 40 do século passado. É um período difícil, como eu já falei, do ponto de vista econômico e social, mas também muito difícil do ponto de vista pessoal, porque Luiz Bacelar vai enfrentar inúmeros problemas no plano familiar, o falecimento da sua mãe, depois a relação é um pouco difícil com o pai, um período que ele vai passar em São Paulo, onde ele vai ser interno no Colégio São Bento, é uma época, portanto, essa experiência, no meu ponto de vista, foi muito importante na formação do Bacelar, porque ele teve a possibilidade de ter uma formação humanística significativa, um contato com a cultura universal por conta dessa formação, uma formação bastante ampla e bastante rigorosa, e evidentemente isso contribuiu significativamente para o enriquecimento cultural do nosso poeta. Então Bacelar retorna de São Paulo e vai se inserir na vida cultural de Manaus, tornando-se professor de literatura do Ginásio Amazonense Pedro II. E, paralelo a isso, participando das rodadas, dos debates, das discussões em que os jovens intelectuais que surgiram nos anos 50 do século passado começaram a se organizar, propondo novos caminhos para a cultura e para a literatura que se produzia no Amazonas. Um dos episódios mais significativos desse período, ele culminou na criação ou na fundação do Clube da Madrugada, no dia 22 de novembro de 1954, e vale destacar que a criação desse movimento foi muito importante na renovação da literatura que se produz no Amazonas, na renovação do pensamento e, principalmente, foi um movimento que serviu como ponto de partida para o surgimento de inúmeros escritores, ou de várias gerações de escritores, que ajudaram a marcar não só a literatura que se produz no Amazonas, mas alguns com repercussão na literatura, nas letras nacionais. Então, o Clube da Madrugada ele foi uma espécie de correspondente do que foi a Semana de Arte Moderna em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Aquele mesmo espírito de renovação, de atualização da literatura brasileira, que oportunizou o surgimento de escritores como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira e tantos outros, esse mesmo espírito de renovação, de mudança, de atualização, norteou também a fundação do Clube da Madrugada. O Luiz Bacelar esteve, portanto, fez parte dessa geração que organizou e fundou o Clube da Madrugada. E, à época, eles discutiam o que se produzia no país. Eles discutiam a obra do Drummond, discutiam a obra de Jorge de Lima, discutiam a obra de João Cabral de Melo Neto, eles conheciam a poesia de Ezra Pound, acompanhavam
a poesia que se produzia na Europa. O Baccelar, por exemplo, era um leitor de Garcia Lorca, de Hölderlin, de Eliot, entre tantos, Fernando Pessoa. Eu talvez tenha sido marcado principalmente por Fernando Pessoa e alguns poetas alemães como Rilke, de língua alemã, quero dizer, como Rilke e Hölderlin, dessa época. Eu tenho uma grande admiração pela literatura francesa, principalmente essa mais avançada, mais atual, de Mallarmé para cá, Guillaume Apollinaire, André Breton. E no Brasil, um poeta que me marcou profundamente a minha obra, eu acho, foi Jorge de Lima. É interessante esse registro, essa preocupação que eles tinham em compartilhar suas experiências de leitura, e isso foi importante, não só para o poeta Luiz Baccelar, o seu processo formativo, como foi fundamental também para os demais escritores que tomaram parte nessa movimentação, como foi o caso de Jorge Tuffi, o padre Eli Ruas, Elson Farias, Ernesto Penaforte, diversos escritores que se tornaram depois figuras significativas da produção literária do Amazonas. Como resultado de todo esse processo de mobilização, de discussão, de interlocução entre os membros do Clube da Madrugada, o que aconteceu é que, alguns anos após a fundação do clube, que foi em 54, começaram a surgir as obras. Em 58, o Jorge Tuffi publicou Varanda de Pássaros, o Padre Ruas publicou um livro excepcional chamado Aparição do Clau, e em 1959, o Luiz Baccelar participou de um importante concurso literário no Rio de Janeiro, o Prêmio Olavo Bilac, e ele foi o vencedor dessa premiação com o seu livro Frauta de Barro, que foi inscrito, inclusive, pela sua noiva, a Ninita. Foi uma grande surpresa, o Baccelar não esperava isso, mas esse reconhecimento inicial, principalmente porque faziam parte do júri dois poetas importantes do país à época, que eram exatamente o Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, isso foi mais do que um reconhecimento, foi uma consagração até pela recepção que os dois tiveram da poesia do Baccelar, recomendando, inclusive, ele como um poeta bastante singular na sua construção poética. A repercussão em Manaus foi muito grande, todo mundo queria conhecer essa obra do Luiz Baccelar, mas havia um problema, as pessoas queriam ler o Frauta de Barro. E só em 1963 o poeta publicou o seu livro pela Livraria São José do Rio de Janeiro, e a partir de então Frauta de Barro se tornou uma obra referencial da literatura que se produz no Amazonas e um dos livros, no meu ponto de vista, mais importantes da literatura brasileira. Então, Frauta de Barro, na verdade, é o canto da memória do poeta, é o canto da memória da sua cidade, da cidade da sua infância, que é Manaus. Isso você percebe em diversos poemas, em especial num poema que se chama Noturno do Bairro dos Tocos, que é um poema em que ele deixa evidente essa preocupação com a memória da cidade, essa preocupação com o tempo que passava e que ia consumindo tudo, né? Então esse poema ilustra bem o que estamos falando com relação a esse traço importante, memorialístico da lírica de Luiz Baccelar. Há tanta angústia antiga em cada prédio, em cada pedra nua e gasta, e agora, em necessário pranto que demora, amargo o verso vem como remédio. Pelos frustrados sonhos de cada hora da engaia infância, madurando o tédio nos becos turvos, porque exige e pede, inquieta solidão que assiste e mora. Em cada tronco e raiz, calçada e muro, chora vintém, o pau não cessa, impuro se derrama um palor de lua morta, nas crinas tristes, no anguloso flanco, memória e angústia fundem-se, num branco cavalo manco numa rua torta.
Este soneto excepcional de Luiz Bacelar, ele expressa bem aquele momento que a cidade vivia e, sobretudo, a percepção que ele tinha de que aquele mundo que havia de alguma maneira se perdido, ele continuava vivo nas casas, nos prédios, nas calçadas, nos troncos das árvores. Depois disso, ele publica em 63 o Frauta de Barro e em 1973 ele vai publicar um outro livro importantíssimo que é Sol de Feira, um dos livros mais singulares da poesia brasileira, em que ele faz uma grande pesquisa sobre os frutos da Amazônia. Não só os frutos da própria região, mas aqueles que se aclimataram aqui. E ele, em 48 rondéis, que ele vai, a partir desses frutos, ele vai transformar em belíssimos poemas. Uma evidência dessa beleza, desse rigor e dessa relação com o seu real, com o seu mundo natural, com o seu mundo amazônico, é o rondel do abacaxi. Raramente alguém vai ler um poema tão belo como esse rondel, em que ele vai retratar o fruto, o abacaxi, e a partir daí ele vai fazer uma grande reflexão sobre a luta do ser humano para se sustentar no mundo. O abacaxi, que parece ali um cocá, né? E o abacaxi ele vai ser cortado, vai ter que tirar a casca dele para poder ter vamos dizer assim, o fruto para ser consumido. E o abacaxi é como se ele lutasse, né, para não se deixar ali conquistar por aquele que está, vamos dizer assim, desejoso de comê-lo, né? Então, há uma luta naquele momento que a pessoa vai descascar o abacaxi. Olha como ele retrata isso. E a beleza como ele fala do abacaxi. Ele diz assim: com teu cocar de verdes plumas, feroz te aprumas para lutar. Feres a mão que corta as cruas douradas puas do teu gibão. Abacaxi, topázio agreste, cristal farol, cada rodela da tua polpa revela o sol. É uma preciosidade, é uma capacidade gigantesca desse poeta de imaginar o abacaxi como um ser ali, ele personifica, né, lutando para se manter vivo, né, mas evidentemente que ele não consegue, mas depois quando cortam as fatias ali, as rodelas, ele associa uma rodela dessa ao sol. Em 1975, Luiz Bacelar vai surpreender o mundo literário da cidade de Manaus com o lançamento de um livro riquíssimo, um livro que atesta a sua qualidade, o seu trabalho poético, o seu apuro com a linguagem, a sua relação com a música, inclusive, que é algo tão relevante, porque o Bacelar era um estudioso da música clássica, um profundo conhecedor dos grandes compositores, um admirador de Mozart, de Beethoven. E ele vai conceber um livro, todo ele com uma estrutura musical, como se fosse uma grande partitura, que é o 4 movimentos, que ele veio a rebatizar posteriormente Quatuor. É um livro muito interessante porque ele não tem mais aqueles elementos que se ligam, pelo menos de uma maneira mais explícita, com o seu universo material, o seu universo histórico. É o seu universo existencial agora que vai se apresentar. É o seu universo interior, com as suas dúvidas, as suas inquietações, as suas incertezas, os seus temores. E entre esses sonetos, há um em especial que é essa questão do poeta que se angustia, do poeta que se preocupa com a vida e que sabe que o tempo é precário, sabe que o tempo passa, que o tempo consome tudo, está presente no soneto de número 20, que é um dos mais bonitos sonetos da língua portuguesa e um dos mais belos deste livro, que ele diz assim: o meu verso é um fragor, desmoronar me sinto quando escrevo, e o ruído é tanto que vou com passo incerto no meu canto,
como se caminhasse à beira-mar num dia de ressaca, sob um luar como o de agora. A Via Láctea é um manto salpicado de sal, de prata e pranto, em que as horas se esquecem de passar. Meu verso é um natural correr de pena que rasga, que destrói, mutila e mata minha alma que é de espuma e de verbena. É um vestido deixado sobre a cama, vazio de um corpo amado, e me arrebata no vácuo intenso do meu próprio drama. Vejam que é um texto em que, de certa forma, ele discute, ele evoca questões que o inquietavam. O verso dele, como resultado daquela vida tão precária que ele viveu, as desilusões, as angústias, o amor que ele nutriu ao longo da vida pela sua noiva, amor que não se realizou, não é? A saudade que está expressa aí no vestido que ele fala sobre a cama, não é? Essa passagem que ele fala que meu verso é um natural correr de pena, que rasga, que destrói, mutila e mata. O verso como uma catarse também para essa angústia, para essa relação conflituosa, para essa fratura com a qual essa fratura subjetiva, existencial, com a qual ele tinha que conviver. Posterior a 4 movimentos, vamos ter um livro que se chama Satori, que são os haikais do Bachelard. Então, por exemplo, tem esse texto, esse haikai dele, que ele diz assim: no centro da grama seca da campina, o girassol resiste. A campina está seca, mas o girassol está lá. Quem é esse girassol, afinal de contas? Esse girassol, evidentemente, que poderia ser o próprio poeta, a forma como o eu lírico se sentia no mundo. Mas se formos estender essa compreensão, esse girassol é cada um de nós, seres humanos. E há um outro poema, um outro haikai, que ilustra a condição dele e que ele batiza de o poeta. Esse é o poeta, ele diz assim: sempre perseguido, o grilo fica tranquilo, cantando escondido. Isso é bem o Bachelard, aquela figura muito tímida que ficava sempre no canto dele ali, mas como esse pequeno gafanhoto, solitário, meio escondido, não querendo ser visto, mas tecendo o seu canto e com o seu canto encantando a própria vida. Um dos temas marcantes da poesia do Bachelard e que vai definir de certa forma o seu discurso poético é o diálogo com a memória. A memória da cidade de Manaus, a memória da sua infância, a memória de um tempo que se perdeu e que ele procura, por meio dos seus versos, evocar e trazer para os seus leitores. Exemplo disso é o poema Balada das 13 Casas, um dos textos mais singelos, um dos textos mais dolorosos do Bachelard, porque ele fala da passagem do tempo, ele fala dessa inconstância da vida a partir da observação do próprio processo de estiolamento das casas. São 13 casas unidas, são 13 casas nascidas no mesmo lance de rua, com as mesmas paredes meias, os mesmos oitões de taipa, a mesma fachada nua e as mesmas janelas tristes de 13 casas na rua. Unidas? Bem, desunidas nos problemas dos que habitam suas paredes estanques, mas juntas pelo beiral, pelos caibros de Itaúba, pelas telhas de canal de 13 casas da rua. E as famílias que moravam, ainda algumas demoram, nos tempos do berimbau. Lembro, família, cabelo de fogo, e ele vai, a partir daí, falando das famílias que habitavam essas casas que ele vai retratar. Então é muito bonita essa recuperação que ele faz da memória da cidade. Então esse é um aspecto marcante na poesia do Bachelard, esse diálogo com a sua memória existencial, essa memória da cidade e a própria memória dele também, a maneira como ele guarda esse tempo que foi se perdendo e que está de alguma maneira vivo na sua lírica, no caso. Vale ressaltar que o poeta, em meio a esses embates pela sobrevivência, ele encontrou talvez o sentido para o seu existir tão precário, o seu existir tão difícil, ele encontrou esse sentido na própria poesia.
A poesia era a grande razão de ser da vida do Bachelard. Ele viveu toda uma existência para esse trabalho que ele realizou. E a poesia foi, na verdade, esse canal que o Bachelard encontrou para dar o seu testemunho sobre o mundo e, ao mesmo tempo, para afirmar a sua singularidade. Aquilo que Heidegger fala sobre a urgência de cada ser humano afirmar a sua singularidade no mundo, Bachelard vai fazê-lo por meio da sua poesia, por meio das suas reflexões. E, nesse sentido, a sua obra é um grande testemunho sobre o seu lugar, o seu tempo e a sua presença no mundo. Uma presença difícil, porque o Bachelard foi um grande lutador. Ele foi não só um poeta, mas um ser humano que teve que assegurar a sua sobrevivência em meio a condições bastante difíceis, em meio a muitas incompreensões, porque a própria história do Bachelard fez dele um ser muito solitário no mundo. Não era só Manaus que foi uma cidade que viveu à deriva. De alguma forma, o Bachelard, pelas suas circunstâncias, ele foi um poeta também nesse mundo que viveu um pouco à deriva. Ele é um pouco parecido com os antigos rapisodos que percorriam os caminhos do mundo. O Bachelard era um rapisodo que percorria os caminhos da sua cidade, porque ele gostava muito de andar a pé. Então ele vivia andando pela cidade, pelas ruas da cidade. Então poderíamos dizer que é um rapisodo moderno. Ele não anda pelos campos e pelas campinas. Ele percorreu os becos, as ruas da sua cidade. Ele é um rapisodo urbano e a sua poesia é um testemunho dessa solidão, dessa busca, dessa angústia, desse ser à deriva, como você percebe de uma maneira bastante evidente num poema magistral como é a segunda canção do livro Flauta de Barro, que ele inclusive dedica a Fernando Pessoa. A leitura deste poema revela muito do espírito também de Fernando Pessoa. E o poema ilustra a condição desse ser poético no mundo. Vai, barquinho de papel, pelo enxurro da sarjeta, leva a lembrança doente da minha vida abjeta. Sim, abjeta e repelente, existência que se abate contra quem tudo contesta, contra quem tudo combate. Tudo combate e contesta este existir ilusório, triste como um fim de festa e um começo de velório.